estamos aqui hoje para o Masterchef. Quero mostrar para vocês a minha inspiração para o nosso compartilhamento de informações de hoje. Para quem está chegando aqui hoje para nos assistir, Masterchef, o nome desse quadro, né, vem justamente da expressão em inglês to share, que significa compartilhar. Nesse caso, compartilhamento de informações. Não estamos aqui para ensinar nada, mas sim para compartilhar um pouco do que a gente traz, né, inspirado nos livros que a gente traz a cada semana para vocês, mas também trazendo a visão da nossa trajetória na arquitetura e direcionando justamente para aquele arquiteto que é arquiteto empreendedor, que é gestor do próprio negócio e que está aqui querendo se desenvolver mais em relação à característica empreendedora e empresarial, né? Para ter uma cultura empresarial e poder ter muito mais resultado aí dentro dos seus escritórios. Então hoje a gente vai falar desse livro, que é um livro incrível, recomendo muito para quem não conhece ainda. É O Vendedor Rico, de autoria do Blair Singer. Lembrando que esse livro ele faz parte de uma coletânea de livros, uma coleção de livros que é o Guia do Pai Rico e o Pai Pobre, né? São uma série de livros aí, o Pai Rico e o Pai Pobre, que é de autoria do Robert Kiyosaki, para quem não conhece um pouco, né? No inglês é chamado Rich Dad, né? A questão aqui dessa coleção do livro Pai Rico e Pai Pobre. Inclusive o Robert Kiyosaki é ele que faz o prefácio aqui do livro, ele que é um grande amigo do Blair Singer e que incentivou muito o Blair a conseguir criar esse livro com base em toda a trajetória e experiência que ele tem. E vamos falar um pouquinho aqui da arte de vender, né? Ainda é uma palavra que talvez provoca aí coceirinhas, né? Para alguns aí que tem algum preconceito com o ato de vender, mas é importante a gente começar justamente por aí. Desmistificar a palavra vendas, porque realmente quem não consegue vender, não consegue construir uma empresa. Vendas, elas acontecem o tempo inteiro, a gente vai falar disso aqui mais para frente, e justamente vendas está totalmente conectado com a liderança, justamente porque ambas compartilham de uma visão, que é a visão que a gente traz para colaboradores, para parceiros, a gente traz as pessoas para um projeto, para um novo desafio, quando a gente tem a visão e a liderança, né? Justamente a gente tem a capacidade de conseguir emprestar, né, como eu digo, as nossas lentes para outros colaboradores também, para que todos possam agir no sentido de ser um time, né? Todo mundo, como se diz na expressão, chutando aí para o mesmo gol. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desmistificar essa questão das vendas. Tem vários mitos aí que eu gostaria de mencionar alguns em relação à arte de vender, né? Vender, por exemplo, não quer dizer enganar os outros, justamente é a capacidade do ser humano de se comunicar, de interessar-se pela necessidade, pela vida dos outros e justamente de trazer uma solução de um problema. Então, para que você possa ter êxito nas vendas, né, é necessário que você possa justamente eliminar esses mitos. Para quem já conhece aqui o meu estilo, eu gosto de anotar, eu gosto de preparar justamente para vocês essas informações e aí eu vou aqui trazendo pouco a pouco para que vocês possam também ir registrando por aí. Então, assim, esse livro é bem interessante porque ele faz analogias, né? Ele compara os vendedores aos cães, porque justamente o cão é persistente, ele nunca desiste, ele é companheiro, ele é resiliente também. Ele faz vários percursos até ele conseguir chegar até o objeto dele, né? Às vezes ele vai lá, vai buscar uma bola, um graveto para o dono. O simples fato de ele trazer esse graveto para o dono, ainda que o dono vá jogar aquele graveto fora, mas é uma conquista, uma vitória para ele, né? Então também o vendedor ele tem essa característica. E na verdade você, para ser um bom vendedor, né, você não precisa ser um cão de ataque, né, um cão agressivo, um pitbull, né, como a gente fala. Na verdade não é por aí o caminho. E o talento de vendas também não é uma coisa totalmente inata.
É verdade que muitos já trazem consigo uma predisposição maior, né? Se comunicam também de uma forma talvez mais espontânea, mais clara. Mas a notícia boa é que você pode sim desenvolver em você essa capacidade de vendas. Basta que, em primeiro lugar, você esteja aberto a isso, né? Você realmente tire esses mitos, realmente essa parte negativa da impressão que você tem de vendas, muitas vezes, né? Preconceitos, e que você possa estar pronto para desenvolver essa habilidade em você. Então, assim, muitas pessoas classificam, né, a profissão de vendas, às vezes, isso é um mito também, né, como uma solução para as pessoas que não têm estudo. E, na verdade, as pessoas mais bem-sucedidas na história da humanidade foram e são grandes vendedores, né? Então, a capacidade de vender, ela está exatamente conectada com o sucesso que esses grandes empreendedores conquistam, certo? Então, uma outra lenda, né, que muitos vendedores trazem, que eles dizem: eu trabalhei em vendas por toda a minha vida, não há nada que eu não saiba, fecha aspas, né? Na verdade, o vendedor, ele tem que se manter em aprendizado constante, porque o que funcionava ontem pode não servir hoje. O mundo está cada vez mais conectado e a gente está vivendo aí uma revolução digital. É um tema que a gente traz constantemente aqui nas nossas lives também. Então, todos os profissionais hoje precisam estar extremamente conectados às novidades, às novas notícias e ao modo de fazer vendas também. Então, o profissional que está conectado com vendas, ele também precisa estar se reinventando a cada dia, observando se o que ele tem de aprendizado até agora ainda funciona ou se ele precisa realmente lapidar essas habilidades dele. Tem muita gente que simplesmente diz: não, mas eu não trabalho em vendas, né? Todo mundo vende. Se você tem família, se você tem um companheiro, uma companheira, se você tem filhos, se você tem alguma relação, se você é dono de uma empresa, de um negócio, você vai estar vendendo o tempo inteiro. Porque vendas é justamente isso que a gente conversou aqui no início, a questão de você ter essa visão e você trazer essa visão para você trazer a pessoa para dentro dessa ideia, né? E também falar um pouquinho aqui que as pessoas que estão, os profissionais que estão mais aptos, né, em relação à parte de vendas, são aqueles que conseguem realmente grandes resultados, que conseguem realizar grandes vendas. Um negócio, uma empresa, né, ela precisa ter os cães de vendas, como a gente vê aqui no livro, né, que é justamente para que ela possa sobreviver e para que ela possa ter êxito dentro da trajetória dela. Os cães de vendas, na verdade, são aqueles que conseguem, né, os grandes cães de venda, eles conseguem levantar grandes comissionamentos, porque eles têm uma habilidade muito boa em vendas. E eu estou falando aqui para arquitetos, né? Vocês devem estar pensando, o que eu tenho a ver com isso? Tem muito a ver, né? Justamente se você é o arquiteto que lida diretamente com o seu cliente, se você é dono do escritório, ou mesmo se você não é o proprietário do escritório, mas você lida de alguma forma com o seu cliente, em algum dos canais, em alguma etapa do projeto, você também precisa dominar essa habilidade. Porque vendas é você saber se comunicar com o seu cliente. É você conseguir saber ouvir, você observar o que é importante para ele. Qual é o benefício que você pode trazer para ele para que aquilo se torne uma solução. É dessa forma que a gente precisa agir o tempo inteiro. Então, se você não sabe ainda se você é um cão de venda, eu vou te sugerir fazer algumas perguntas aqui para que você possa se responder aí, fazer esse exercício aí, onde quer que você esteja agora, mas que você possa fazer essa avaliação, realmente se você tem alguma dessas características. Pergunta número 1, você sente um senso de urgência, né, quando o cliente ele diz um sim para você? Isso é algo que provoca alguma reação
que você tenha que ter uma ação na hora, observe se você tem isso. Outra coisa também, você sente que a caçada, entre aspas, é melhor do que a recompensa? Lembre-se que a gente está aqui falando do mundo dos cães de venda, né? Então, o trajeto em si, a busca, ela é mais importante do que, às vezes, aquela recompensa final. Isso é importante observar também. Você abriria mão de um comissionamento por fama, elogios ou reconhecimento? Você acredita que você tem uma persistência inata? E você tem a habilidade de convencer os outros? Agora é um exercício que você pode fazer, inclusive, na sua vida pessoal. Se você tem aí familiares em casa, sejam seus pais, seus filhos, seu cônjuge, você tem essa capacidade de conseguir argumentar e fazer com que eles se convençam da sua ideia? Isso é importante. Eu não gosto muito da palavra convencer, mas a ideia de você trazer a sua visão para outra pessoa, que você possa justamente emprestar as suas lentes para ela, para que ela também tenha essa visão e aí se convença da trajetória, do caminho certo, da decisão certa aí a ser tomada, mesmo nas tarefas normais do dia a dia, né? Eu, particularmente, tenho que convencê-la, às vezes, a minha filha pequena a tomar banho, a convencê-la a escovar os dentes. Isso é uma tarefa que a gente não percebe, mas ela faz parte da nossa rotina do dia a dia também. E na empresa nem se fala, né? A gente precisa, como líderes, né, que somos, a gente precisa exercer a liderança e trazer justamente essa inspiração, essa visão para todo o grupo, para que o grupo realmente haja como um time. E aí sim, né, o resultado ele vem automaticamente, porque quando a gente atua como time, com a mesma concepção, com as mesmas ideias, a gente com certeza consegue chegar com maior facilidade no nosso objetivo final. Mais perguntas aqui, né? Você nota que de vez em quando você tem alterações drásticas de humor, né? Uma hora você está muito entusiasmado, outra hora você está decepcionado. Isso também é uma característica aí que quer já sinalizar alguma coisa. E uma pergunta bem importante, você observa as outras pessoas em relação a como elas agem, a parte psicológica delas? Bem importante o vendedor usar os olhos para observar, usar os ouvidos para ouvir e não estar falando o tempo inteiro. Comunicação não significa necessariamente você falar bem e você falar o tempo inteiro. Significa você saber ouvir também. A comunicação ela é a conjuntura do falar e do ouvir e do comunicar também, porque com os olhos a gente também expressa informações bem importantes também. Última pergunta, você é daqueles que adora vencer? Gosta de chegar no objetivo final e realmente ter uma resposta positiva? Então, se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, pode ter certeza que você é um cão de venda. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso tema de hoje, que você tem um potencial tremendo aqui de realmente levantar resultados fantásticos aqui e de ganhar muito dinheiro aí com o seu talento, com essa sua habilidade de vendas, aplicando isso dentro da sua empresa, do seu escritório de arquitetura. E é preciso entender também que existem diferentes raças de cães. Você tem cão em casa? Se você não tem cão em casa, talvez depois de ler esse livro, você vai começar a pensar sobre essa possibilidade. Então, eu quero listar algumas das raças e as principais características que esses cães têm. E, claro que estamos aqui fazendo uma analogia, né, aos diferentes perfis de profissionais, né, que nós temos aí dentro dessa área de vendas e dentro desse mercado de arquitetura. Por exemplo, o Pitbull. Ele é um cão extremamente agressivo, né? Ele não espera, ele já ataca, né? A gente falou aqui no início da nossa live. O Pitbull é bastante agressivo. Ou você pode ser um Golden Retriever, que realmente é o favorito do mundo inteiro, né? Eles são vendedores justamente muito atentos, muito observadores.
e eles fazem muitos favores para justamente, né, ter um benefício com os clientes. Então eles querem chamar a atenção do cliente, fazendo favores, resolvendo problemas do cliente, e dessa forma eles conquistam aí essa atenção do cliente. Vou falar aqui do Poodle. O Poodle, que é o vendedor mais sofisticado que existe. Ele gosta de glamour, ele gosta de eventos, ele gosta de estar sempre muito sofisticado na aparência dele. E os clientes adoram estar associados com esse vendedor, esse arquiteto vendedor Poodle, né? Eles gostam de estar vinculados, tá? Ele é realmente assim a alma da festa, né? Ele gosta de todo esse cenário glamouroso aí. Depois tem o Chihuahua, né? Que você não deve subestimar o Chihuahua pelo tamanho que ele tem, né? Não se deixe enganar pelo tamanho, por ser pequenininho, porque ele realmente é um dos cães mais brilhantes aqui e ele é altamente tecnológico. Ele não para de falar, ele tem uma paixão enorme, ele tem muito conhecimento de produto. Ninguém se compara ao perfil, né, desse cão, porque justamente ele traz essas inovações da tecnologia, ele gosta de se aprofundar no conhecimento e ele inspira as outras pessoas dessa forma também. Depois a gente vai falar de um outro cão que é muito companheiro, sempre muito companheiro do ser humano, né, que é o Basset Hound. Ele suporta qualquer tipo de situação. Na verdade, ele tem uma habilidade de construir relações super fortes, relações que são leais e realmente muito duradouras. Eles são extremamente persistentes. Então, tem um perfil justamente aí de relações longas aqui nesse universo das vendas. E o Grand Perro, como muitos dizem por aqui, né, que é um cão realmente de um porte grande aqui, ele é apostador, ele é seguro de si mesmo, né, ele não tarda a fazer o negócio na próxima reunião, ele não adia nada. Na verdade, ele fecha negócios na hora. Ele tem um carisma muito grande, apesar do grande porte dele, ele consegue ser muito carismático. E ele gosta de ser o centro das atenções. Normalmente ele é muito ambicioso também. Agora, qual vocês acham que é o cão vendedor que tem maior êxito? Qual é aquele que realmente tem a capacidade, né, de construir e conquistar mais dinheiro, mais resultados? Vocês sabem essa resposta? E eu vou dizer, a gente não consegue elencar um único, porque depende do tipo de empresa, do tipo de ambiente. Cada raça, né, fazendo essa analogia aqui, tem as suas características próprias. Então é importante que cada um deles esteja ambientado justamente no cenário onde ele poderá ter o perfil dele mais em adaptação, mais em adequação àquela situação da equipe, enfim, do time de projetos, vamos dizer assim, né? O Poodle, né, assim, alguns perfis e situações, né, o Poodle, por exemplo, ele tem a visão da companhia, isso é bem interessante porque ele antecipa aquele cenário e ele consegue passar isso para dentro do grupo. O Golden, né, o Golden, ele tem maior êxito em construir essa confiança, né, a lealdade do cliente, a gente falou aqui antes. Mas todas essas raças, elas têm a habilidade de construir ou conquistar muito resultado mesmo, mas elas precisam estar no ambiente correto, porque cada um tem a sua especificidade, cada um tem a sua melhor característica, o seu perfil apropriado para determinada função. Então, algumas sugestões aí que eu quero dar para vocês, né? Depois dessa analogia toda que a gente fez aqui com os cães de venda e os vendedores, né? E lembrando que o arquiteto sempre deve se portar como um grande vendedor para ele ter sucesso empresarial, é justamente, em primeiro lugar, buscar se diferenciar. Quais são as características que você tem de melhor? Procure sempre melhorá-las mais. Sempre dá para crescer mais e
se tornar cada dia 1% melhor, né? A gente já falou aqui outras vezes desse 1% a cada dia, no final do ano é 365% melhor. Se compare só consigo mesmo, não com outras pessoas. Então, no momento que você procurar o seu maior talento, é aí que você vai estar utilizando o seu maior potencial. As suas dificuldades, as suas lacunas, você precisa simplesmente, né, fazer aquele mínimo possível para que seja satisfatório, mas não desgaste, não desperdice tempo tentando ser o melhor aonde você tem o seu ponto fraco. Porque você nunca vai ser tão bom quanto uma outra pessoa que tem um outro perfil que já é extremamente bom naquilo. Então você precisa minimizar, digamos, as suas dificuldades, mas preste atenção nos seus pontos fortes, que você vai ganhar muito mais se você utilizar o seu tempo para desenvolver os seus pontos fortes. E dar reconhecimento para as pessoas que trabalham com você, na equipe de projeto, na equipe administrativa e financeira. Procure justamente agir como um time, enaltecendo o que cada um tem de melhor. O elogio é um grande estímulo para o ser humano continuar melhorando e produzindo coisas boas. Não quer dizer que ele não tenha que receber críticas, isso é natural. A crítica ela vem em prol do crescimento, mas tudo tem uma maneira de colocar. Então, assim, o que é muito importante, né, para o nosso resumo aqui, de a gente ter mesmo como habilidade aqui de um cão de vendas, né, é saber escutar os demais, a gente poder ouvir mais do que falar. Quando a gente para e observa aquele cliente, a gente vai entender como a gente pode se conectar da melhor forma com ele. Quais são os valores que ele tem, né? A gente já falou sobre isso, o que é importante na vida dele, de que forma ele recebe a informação, se ele é mais visual, se ele precisa ver as coisas escritas, né? Porque justamente ele fixa mais quando ele consegue fazer leitura, se ele é mais auditivo, se ele consegue captar mais mesmo ouvindo as outras pessoas falarem, explanarem. Então isso também é bem importante que você observe isso dentro da sua trajetória empresarial, numa apresentação de uma proposta de honorários, por exemplo, que é quando você está naquele primeiro contato com o seu cliente e aonde você tem aquela primeira chance de cativar realmente o seu cliente para conseguir obter um fechamento aí da proposta. E outra coisa também, ter a mentalidade servidora, né? Poder servir ao próximo, se colocar sempre à disposição, sempre prestando atenção nos benefícios que as outras pessoas estão precisando, nos desafios, nas dificuldades, porque muitas vezes aquilo está no nosso alcance e a gente pode resolver aquilo pela pessoa. A pessoa com certeza vai ter uma gratidão aí, vai lembrar sempre de você como pessoa e como profissional também. Bem importante também controlar as suas emoções. Quando você trabalha, né, nessa arte de vendas, você vai ter picos de emoções, né? Porque venda realmente é algo que é muito na hora, gera emoção. A venda ela é feita na emoção e não na razão. Mas é muito importante que você, como alguém que está ali no papel de arquiteto, de vendedor, você conseguir justamente ter o controle da reunião, você conseguir dominar toda aquela condução da comunicação durante esse encontro. Para terminar, lembre-se, os seus resultados são um reflexo direto daquilo que você pensa, daquilo que você faz, do que você sente e também daquilo que você evita para a sua vida. Evite estar no meio de pessoas tóxicas, pessoas que reclamam o dia inteiro, pessoas que são infelizes e estão depositando a infelicidade em cima da gente. E muitas vezes a gente não consegue escolher porque são pessoas às vezes muito próximas a gente, são amigos, são familiares, são colegas de trabalho. Mas nós, como ser humano, nós temos que desenvolver na gente a capacidade de a gente conseguir se blindar para esse tipo de situação também. E melhore suas habilidades, aí domine a sua voz interior, né? A gente tem aquele conflito interno, às vezes o ser humano muitas vezes deixa de conquistar várias etapas na vida porque ele se auto-sabota. E essa é a maior perda que ele pode ter. Ele precisa se autoconhecer
para entender que quando ele está com medo de enfrentar um determinado desafio, quando ele está com aquele frio na barriga, provavelmente ele está naquele pensamento de se auto-sabotar. E aí que ele precisa se policiar e detectar isso e ter uma ação rápida, porque a ação é sempre a melhor resposta. Então é bem importante a gente ir desenvolvendo no dia a dia essas habilidades e testando, né, e colocando tudo isso em prática aí, e vai ter um determinado momento que aquilo vai já se tornar uma coisa automática dentro do nosso comportamento humano e profissional. E seja sempre muito otimista, né? Porque com o otimismo você parar do poder fazer, né? Eu posso fazer, pro já feito, né? Onde a gente obtém as nossas conquistas. É quando a gente consegue justamente já antecipar, visualizar aquela situação dando certo. E eu te pergunto hoje, como seria a sua vida se tudo estivesse dando certo? Você parou já para pensar sobre isso? Como é que você estaria? Onde você estaria? O que você estaria fazendo? Então é bem importante, porque se você conseguir responder com clareza isso, você já sabe o que você quer para sua vida, você tem condições de traçar o caminho para chegar lá. E isso é o mais importante de tudo, você saber aonde você quer chegar. Já falei isso aqui, se você não sabe aonde você quer chegar, é como Alice no País das Maravilhas, qualquer caminho serve. E não é isso que queremos para nossas vidas. Muito importante a gente poder traçar esses objetivos e principalmente ter essas visualizações, porque isso vai ajudar muito quando a gente tem a dificuldade do dia a dia, quando a gente está batalhando, quando a gente está pensando em desistir, a gente traz para a mente aquela visão de futuro. E é isso que vai nos dar energia e força para continuar persistindo. E para terminar aqui, o que eu queria falar sobre a parte de vendas, né? A venda mais importante que você precisa fazer é aquela venda que você faz para si mesmo. A primeira coisa que você precisa fazer é justamente você se convencer que vendas não é apenas para quem não tem uma profissão reconhecida, para quem não tem uma carreira, não tem uma graduação, é justamente a maior habilidade que você pode desenvolver hoje para você chegar a resultados que talvez muitos dos seus familiares não chegaram antes. Eu te pergunto, como você quer ser lembrado pela sua terceira, quarta, quinta, sexta geração? Você se lembra dos seus antepassados? Você se lembra do nome, da cidade onde eles nasceram, da data de nascimento? Talvez a sua resposta seja não, como a maior parte das pessoas. Simplesmente porque essas pessoas, talvez elas tenham feito uma bela trajetória de vida, mas elas não tenham deixado um legado. Algo que fizesse com que a vida delas, a passagem por essa vida, fosse realmente lembrada. E eu te pergunto, é assim que você quer fazer? Você quer passar pela vida? Acho que não, né? Você quer com certeza trabalhar com propósito e deixar um legado. Então é humanamente impossível você conquistar tudo isso se você não desenvolver consigo a habilidade de vender, de ser um arquiteto que sabe se comunicar, que sabe vender e que sabe justamente trazer a sua visão, seja para o seu cliente, seja para a sua equipe de projetos, ou seja para os seus familiares e amigos. E era esse o compartilhamento de informações que eu queria passar para vocês hoje. Fica a dica aqui do livro, fantástico, né? Poderia aqui ainda me alongar mais aqui, porque é muito interessante mesmo, né? Mas a gente sempre procura trazer a inspiração e a visão e adaptar justamente esse conhecimento todo para a vida profissional do arquiteto, para que o arquiteto tenha um resultado muito melhor nas suas empresas e que ele possa gerar prosperidade para todos aqueles que trabalham direta e indiretamente com ele. Te vejo no próximo episódio.